É inacreditável como o futebol ele consegue fazer o mundo girar, o mundo dá voltas. Porque o Gareth Southgate, o mesmo cara que os torcedores ingleses, e para quem gosta de futebol como um todo, não quer ver nem pintado de ouro à frente da Inglaterra, é o cara que brilhou agora na semifinal, através de duas mexidas primordiais e muito arriscadas que fizeram com que a Inglaterra virasse para cima da Holanda e fosse para a final da Eurocopa, podendo ganhar o seu título inédito, o primeiro título da Inglaterra depois da Copa do Mundo de 1966. Esse cara conseguiu fazer a Inglaterra ir para a final de uma maneira brilhante. E aqui a gente precisa dar crédito para ele também. Porque se tratando primeiramente do jogo, a Inglaterra, ela não fazia uma boa Euro. Todo mundo sabe disso. Na mão do Southgate, a Inglaterra nunca jogou bem. Mas nesse jogo contra a Holanda, ela jogou bem. Cara, foi o melhor jogo da Inglaterra desde a partida contra a França na Copa do Mundo, quando ela caiu, que foi a melhor atuação da Inglaterra sob o comando dos Gareth Southgate. Só que ela jogou muito bem. Ela fez um primeiro tempo muito bom, apesar de tomar um golaço ali do Xavi. Tínhamos numa bobagem ali do Declan Rice, e ele bate de fora da área, sem chance pro Pickford, na minha opinião, que não falhou, tá? Foi muito mais um golaço mérito do Xavi do que uma falha do Pickford. Mas você vê que a Inglaterra não perdeu o foco, ela estava com uma marcação muito boa, ela estava com intensidade, aquilo que a gente perde de um time básico da Premier League. Você está falando de uma seleção que tem vários jogadores, praticamente todos que atuam na Premier League, então obviamente você vai cobrar intensidade para isso. E a Inglaterra consegue chegar no gol de empate depois de fazer muita pressão, depois de ir para cima com chute de fora da área, com bola na trave do Phil Foden. Ela consegue chegar no empate, num pênalti sofrido pelo Harry Kane, que na minha opinião foi pênalti, tem gente que discorda e eu respeito. Chega no gol de empate, e aí no segundo tempo o jogo já mais aberto. E aí vem a leitura do técnico que a gente precisa dar crédito. Ele tem culhão para conseguir tirar dois dos melhores jogadores da seleção, Phil Foden e o Harry Kane, principalmente o Harry Kane, que tinha batido o pênalti. E a gente está falando de um jogo que estava indo amarrado e o jogo tinha total chance de ir para os pênaltis. E ele mantém a convicção dele ao ponto de, olha, eu vou tirar esse jogador aqui. E aí ele tira o Harry Kane e ele bota dois jogadores que fizeram a jogada do gol. O Cole Palmer e o Watkins. E aí você vê que a jogada do gol sai dos pés dos dois. Então sim, se não fosse a mexida, provavelmente o jogo poderia ter ido para a prorrogação. Talvez a Inglaterra poderia se passar nos pênaltis, mas quando você vê que dois jogadores que o técnico botou fizeram a função e fizeram o gol, então você vê que tem dedo direto dele. E aí é um pouco complicado a gente sair fazendo uma análise completamente emocionada, porque você está falando de uma figura que, repito, nunca fez a seleção jogar. A Inglaterra nunca foi marcada por um bom futebol. Muitos dizem que o Southgate está sendo carregado por uma geração talentosa, porque resultado ele não tem. E se ele treinasse, por exemplo, no Brasil, ele não seria nem um treinador de terceira divisão. Mas ela tem uma coisa que nem quem treinou aquela seleção que tinha Terry, Gerrard, Lampard, Beckham, Michael Owen, Rooney, conseguiu. Que é o fato de ter resultado. A Inglaterra pode não jogar bem, mas ela tem resultado. Ela chega à sua segunda final de Euro consecutiva, sendo a primeira fora da Inglaterra em grande final. Não só de Euro, mas grande final. A Inglaterra nunca chegou numa final de campeonato sem ser dentro do seu próprio país. Ela chegou na Euro agora há pouco, em 2021, perdeu para a Itália. E ela chegou na Copa do Mundo de 66. Ambas em Wembley. Então é a primeira final fora da Inglaterra. Ele consegue levar a Inglaterra para umas quartas finais contra uma França que foi o seu melhor jogo e ele poderia ter vencido. Ele leva para uma final de Euro, ele leva para uma semifinal da Copa do Mundo de 2018 e ele leva agora para uma final novamente de Eurocopa. Então você vê que o Southgate pode não ter brilho de fazer o time jogar bem, mas ele tem resultado. E aí ele pode sair justamente no último jogo que
pode fazer a Inglaterra conquistar um resultado histórico. E aí é engraçado, porque mesmo não tendo tudo isso, você vê que o time ele começou a andar muito por conta da mexida dele, porque a Inglaterra começa a Euro jogando com o Alexander-Arnold no meio campo, viu que não dá certo, porque ele com a bola no pé é diferente pra caramba, mas defensivamente ele deixa um pouco a desejar. E aí, no terceiro jogo, ele resolve colocar o Mainu. Pra quem vê jogos do Manchester United, vê que o Mainu é um cara muito fundamental ali no meio campo. Então, conseguiu dar um balanço de meio campo ali entre Bellingham, Mainu e Declan Rice. E aí você vê que a Inglaterra ela fez o seu melhor jogo hoje. Sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogo da Inglaterra, o segundo melhor jogo na minha visão, na era Southgate. E aí você vê que o futebol, ele proporciona momentos como esse. Ele faz um técnico não ser brilhante, ele tem resultado, mas ao mesmo tempo ele pode ser o treinador com maiores resultados da história da Inglaterra. E aí fica aquela dualidade, como eu falei. Será que ele está sendo carregado por uma geração talentosa? Será que ele tem competência? Bom, na minha opinião, ele não deve continuar no cargo, tá? Eu já deixo isso muito bem claro. Mas se ele sair campeão, que despedida. Quem é que não gostaria de ter uma despedida dessa? E aí, fazendo a projeção para o jogo de domingo, a Espanha entra como favorita, tá? Mas eu não acho que vai ser algo muito disparado, digamos assim, tipo um favoritismo 70-30 da Espanha. Não, eu acho que se a Inglaterra não tiver é, conhecimento e inteligência para saber se defender, vai sofrer bola nas costas ali do Lamine Yamal. O Walker vai ter que se desdobrar na marcação. Mas eu acho que a Inglaterra, ela ajeitando aos poucos, ela entendendo o jogo aos poucos, ela vai fazendo frente conforme o confronto vai avançando. Então, a Espanha é a favorita, na minha opinião, mas a Inglaterra tem capacidade de surpreender, porque a gente está falando de ótimos jogadores. Pode não estar funcionando coletivamente, mas são ótimos jogadores que atuam em alto nível, que atuam em grandes times e acostumados a momentos como esse. Então, vai ser um bom jogo. Na minha opinião, vai ser um jogo muito divertido e que a gente pode ver um técnico da seleção inglesa não indo bem, não fazendo trabalho brilhante, mas terminando por cima. E aí vamos ver o que vai esperar. Beleza? Tamo junto e até a próxima.